Vocês sabem que há vários tipos de erro. Alguns erros que nós cometemos até de forma involuntária, por falta de maturidade, sei lá, são vários os erros. Uma vez diz que um pai chegou em casa e ele procurou o filho e não viu onde o filho estava, e quando ele foi até o quintal, ele viu que o menino estava escovando os dentes do cachorro. Eles tinham um pequeno dálmata, não era muito grande, era um dálmata filhote ainda, e o menino tinha um xodó muito grande com o cachorro, e lá estava o menino escovando os dentes do cachorro. E o menino estava escovando, e o pai, meu filho, mas que é isso que você está fazendo? Não, papai, é porque eu acabei de ver na televisão que os dentes têm que ser escovados, senão dá bichinho, dá cárie, então eu estou escovando os dentes do Totó, para ele não ter problema. Mas meu filho, mas não faça isso não, papai, pode ficar tranquilo. Eu já sei que o senhor vai me chamar a atenção. Fique tranquilo que eu vou depois guardar a sua escova de dente no local, como eu sempre fiz das outras vezes. São erros, não é isso? Mas há alguns erros que são um pouco mais sérios. São aqueles que são cometidos como uma afronta direta a Deus. E nesta noite nós vamos ver Daniel, capítulo 7, uma visão de um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, que acaba atingindo de maneira fulminante a vida de muitas pessoas. Daniel, capítulo 7. Vamos ler na nossa Bíblia. Abra sua Bíblia, então. Novamente eu peço, se há alguma visita do seu lado, por favor, ajude a visita a encontrar o texto. Você talvez pode perguntar, por que o pastor pede para abrirmos a Bíblia? Se ele vai ler lá da frente. É porque o pastor não quer que você seja apenas um refletor do pensamento alheio. Você tem que confirmar o que eu estou falando para ver se eu não estou mentindo para você, se eu não estou enganando você. Você tem que ver se o que eu estou falando está realmente na palavra de Deus. Tá certo? Não existe autoridade nesse mundo que possa discordar da palavra de Deus. Por mais títulos que tenha, por mais aparente espiritualidade que tenha. Daniel, capítulo 7. Bom, aqui nós temos um sonho de Daniel. Na minha tradução diz assim: no primeiro ano de Belsazar, que ontem já vimos a existência histórica dele confirmada pela arqueologia, Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, : Lembram que ontem eu fiz uma menção para vocês que o livro de Daniel é uma coletânea de várias cartas, de várias espécies de diários que Daniel escreveu e que algum editor posteriormente ajuntou tudo isso? Lembram? Que eu falei que o capítulo 4, por exemplo, não foi escrito por Daniel. Foi escrito por quem o capítulo 4? O capítulo 5, melhor dizendo, que estudamos ontem. Capítulo 4 mesmo. Pelo próprio rei Nabucodonosor. Aqui você vê a mão do editor que juntou o material de Daniel. Note que no capítulo 7, verso 1, diz, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. É um título que alguém depois colocou. A parte que Daniel escreve de próprio punho vai aparecer embaixo. Falou Daniel e disse, : Aqui Daniel começa a falar. Eu estava olhando durante a minha visão da noite. Você olhou que o pronome mudou? Não é mais terceira pessoa, passou a primeira. Então Daniel disse que teve um sonho. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Lá está o profeta Daniel dormindo e sonhando. Esses 4 ventos têm que ser entendidos dentro da cultura bíblica. Na cultura da profecia, ventanias são sempre símbolos de guerras, conflitos, confusões. Uma grande tempestade, uma grande ventania é um símbolo de conflitos, de confusões. Aqui no Ocidente, na nossa cultura, nós costumamos usar algumas palavras como pandemônio, bagunça. Não é isso? Eita, maior bagunça, casa da mãe Joana. Não é isso? Tudo isso tem uma expressão. Ventos na profecia também é um símbolo para confusão, agitação, guerra. Elas agitavam o grande mar. Na Bíblia, mares, povos, segundo o Apocalipse, mares, segundo o Apocalipse, significam povos, nações, reinos, população de uma maneira geral. Então, os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Essa expressão grande mar pode ser uma referência ao mar Mediterrâneo.
Eles chamavam o mar de Mediterrâneo de o Grande Mar, que simbolicamente significava, representava os povos. Então Daniel viu os 4 ventos agitando o grande mar. Mas que estranho. Junto com os ventos comecem a subir do mar 4 criaturas estranhas. 4 criaturas. É o que diz aqui na Bíblia, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 seres estranhos. E Daniel começou a olhar cada um daqueles animais. E a Bíblia diz que eles eram animais terríveis, furiosos. Então vamos lembrar, vento na Bíblia significa confusões, guerras, conflitos. O mar, que aqui é o mar Mediterrâneo, é um símbolo de quê? De povos. E os animais? Os animais são sempre símbolos de impérios que sobem e conquistam poder. Então 4 impérios surgem no meio de confusões do grande mar. O primeiro deles, Daniel diz que ele era um animal muito estranho. Como está na sua Bíblia aí no verso 4? O primeiro era como um leão e tinha 2 asas de águia. E mais do que isso, Daniel diz que ele foi olhado quando foram arrancadas as 2 asas, não é isso? E ele foi levantado da terra e foi posto em pé como um homem e foi-lhe dado a mente de homem. Estranho, um leão com asas, que as asas foram arrancadas, quer dizer, o seu poder se foi, depois ele recebeu uma mente de homem. A seguir, Daniel viu um segundo animal. Era um urso. Continuei olhando, e eis um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, ou seja, ele tinha um dos ombros mais alto do que o outro. E ele trazia na boca, entre os dentes, 3 costelas. E alguém lhe disse, levanta-te e devora muita carne. Depois do urso, Daniel viu um terceiro animal. E aqui diz a profecia, depois disso continuei olhando e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas, quantas asas? 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Foi-lhe dado o domínio. Então vamos recapitular os 3 animais iniciais que Daniel viu. Primeiro um leão. Quantas asas tinha o leão? 2. Essas asas foram arrancadas e o leão recebeu uma mente humana. A seguir, um urso, que tinha uma dos ombros mais alto do que o outro. E na sua boca, 3 costelas. E uma ordem, levanta-te e devora muita carne. Esse urso não era muito chegado ao vegetarianismo. E a seguir um leopardo. Quantas asas tinha o leopardo? 4. Quantas cabeças? 4. Você notou uma coisa interessante na profecia? Cada um dos animais era semelhante. Não que Daniel viu realmente um leopardo, não que ele viu realmente um leão, não que ele viu realmente um urso. Ele viu um animal semelhante. Só que quando chegou no 4º animal, que animal terrível e espantoso. Não havia nada na natureza que parecesse com ele. Era um animal feio. Como diria lá em Minas, um filhote de cruz credo com avestruz. Esse negócio de ser feio é meio estranho, né? Diz que uma vez um rapaz estava namorando uma moça no internato e eles namoravam por e-mails. Eles não se conheciam. E um trocava um e-mail para lá, outro trocava outro e-mail para cá. Cada um morava num canto do país. E um dia a moça falou assim, puxa vida, meu bem, nós já estamos namorando há tanto tempo. Por que você não manda uma foto sua para mim? Eu quero saber como é o meu namorado. Aí ele falou, tudo bem, querida. Ele tirou uma foto digital, escaneou, não nem escaneou, tirou a foto digital, já foi direto, né? Eu aprendi que aqui tem aquele negocinho que põe no computador lá. Mandou por e-mail. E junto da foto, ele mandou o título do e-mail assim, querida, esta foto não me faz justiça. Quando ela abriu o arquivo anexado e viu a foto, com o título, essa foto não me faz justiça, ela imediatamente respondeu ao artigo dizendo, querido, você não precisa de justiça, precisa de misericórdia. Eu acho que esse 4º ser visto por Daniel era mais ou menos assim. Uma criatura que não precisava de justiça, precisava de misericórdia.
Daniel tentou encontrar na fauna algum animal que pudesse ser parecido com aquele, não encontrou. Olha como Daniel diz no verso 7. Depois disso, continuava eu olhando nas visões da noite, e eis um quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Ele era diferente dos animais que me apareceram antes. E tinha quantos chifres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º está aqui atrás, ó. 10 chifres. E mais, estando eu a observar os chifres, eis que subiu do meio deles um outro pequeno chifre, do meio dos 10. E esse chifre que subiu do meio dos outros, obrigou que caíssem 3 chifres. Não é isso? Então havia 10 chifres na cabeça do animal, mas só que Daniel olhou que do meio dos chifres subiu um outro chifre pequeno. E quando esse chifre começou a subir, 3 dos outros chifres caíram. E Daniel continuou olhando. E olha que coisa interessante. Esse chifre que subia, ele tinha o quê? Olhos como de homem. E uma boca que falava com insolência. Esta expressão, boca que falava com insolência, significa uma boca que blasfema contra o céu, que fala contra as coisas de Deus, que desrespeita a Deus. Bonito, né? Imagina um arquivo atachado desse, você recebendo. Querida, essa foto não me faz justiça. E Daniel ficou preocupado. Imagine a cena, você vendo um chifre falando contra o seu Deus, e Daniel ficou irado com aquilo. Daniel, puxa, mas o céu não vai fazer nada? Mas Daniel viu uma coisa interessante. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Estive então olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Eu estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prorrogação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você viu o tribunal de Deus assentando-se para tirar o domínio daquele chifre. E quando o tribunal de Deus se assenta, que Deus é figurado como um ancião de dias, diz que um semelhante ao filho do homem é colocado na presença de Deus Pai. Quem é esse semelhante ao filho do homem? Jesus. Mas não confunda. Embora o texto fala, eis que um semelhante ao filho do homem vinha nas nuvens, ainda não é a volta de Cristo. Não é a volta de Cristo. É quando Cristo, no santuário celestial, começa o processo de julgamento do chifre aqui na terra. Na verdade, o julgamento de Deus tem 3 fases. É fácil de decorar. Eu gosto de coisas quando tem número assim, 3, acho que é mais fácil de lembrar. Até 5 dá para ir, não é? 5 maneiras de alcançar sucesso. Fácil. Ruim é quando você assiste um sermão como 280 maneiras de ser um melhor cristão, e depois de 2 horas e meia o pregador ainda está na maneira número 3. Vamos falar só de 3 fases do julgamento de Deus. O julgamento de Deus tem, em primeiro lugar, uma fase investigativa. Quando Deus investiga a situação de cada um para determinar se ele vai ou não ser salvo. Um parênteses. Deus sabe todas as coisas. Deus não precisaria investigar nada. Esse juiz investigativo não é por causa de Deus. É por causa das criaturas de Deus. Os anjos, os seres de outros mundos que não caíram em pecado, não têm o conhecimento geral de tudo.
Deus podia, sem dar satisfação a ninguém, falar, esse aqui vai estar salvo, esse não. Mas os anjos iam querer saber, Senhor, por que uns foram salvos, outros não? Aliás, a grande acusação de Satanás perante Deus é que Deus é injusto. Então Deus, numa humildade sem igual, ele mostra os livros para os anjos e para os seres de outros mundos que não caíram em pecado, mesmo que ele não precisasse fazer tal coisa. É como se Deus fosse um contador que não precisasse dar satisfação a ninguém, mas mesmo assim ele resolve abrir os livros da contabilidade e mostrar por que o balanço deu aquele número que ele apresentou. Entenderam? Nós vamos ter a oportunidade de ter um juiz investigativo só para nós, sabiam? Depois da volta de Cristo, aqueles dentre nós que formos salvos, que eu espero que nós aqui todos sejamos, amém? Aqueles que formos salvos, não vamos direto para a Nova Jerusalém. Nós vamos passar um milênio no céu, estudando os livros, para ver por que muitos que nós esperávamos encontrar ali não vão estar ali. Nós também vamos poder examinar. Deus faz isso por amor de nós. E marque isso aqui, você vai ter 3 surpresas ao entrar no céu. Primeira delas, isso está no livro Parábola de Jesus, de Ellen White, e também, antes disso, num poema de John Milton. Primeira surpresa, muita gente que você esperava encontrar no céu, você não vai encontrar lá. Segunda surpresa, muita gente que você achava que não iria encontrar, você vai encontrar. E a terceira, que bom, eu estou. Não é isso? Então, qual é a primeira fase do juízo de Deus? Investigativo. Depois tem a segunda fase, ou o segundo modo, juízo judicativo. Depois que a investigação é feita, os casos são decididos. Esse aqui, infelizmente, perdeu-se. Esse aqui, felizmente, foi salvo. Segunda fase, judicativo, quando a sentença é dada. Depois, em terceiro lugar, vem o juízo executivo, quando a sentença dada é executada. Compreenderam? Quando a sentença dada é executada. Então, por exemplo, Satanás, ele já recebeu o juízo investigativo e o juízo judicativo de Deus. Deus já decretou que Satanás está perdido. Mas Satanás ainda não recebeu o juízo executivo de Deus. Ele ainda não foi destruído. Compreenderam então que essa posição do Filho do Homem como não é ainda a volta dele, mas esse processo. Tudo bem. Só que Daniel ficou querendo saber o que significavam aquelas coisas que ele via. Então, no verso 16, Daniel diz o seguinte: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade a respeito de tudo aquilo que eu estava vendo. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses 4 animais, disse o anjo, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ontem eu já havia mencionado para vocês que rei e reino se confundem na cultura oriental. Quando você fala o rei, está referindo-se ao reino. Quando fala o reino, está se referindo ao rei. E não precisa ir longe. Eu já falei que mesmo hoje países que conservam a monarquia, se você falar mal da rainha da Inglaterra, você está falando mal da Inglaterra. Qualquer escândalo com a família real é um escândalo inglês. Compreenderam a questão? Então, 4 reinos que se levantarão da terra. 4 reinos. Quais seriam então esses 4 reinos? Vocês se lembram que nós estudamos no domingo a estátua de Daniel? A cabeça era de quê mesmo? O peito e os braços, prata. O quadril, bronze. As pernas e os pés, ferro misturado com barro. Os 4 animais correspondem justamente às partes da estátua. O leão corresponde exatamente ao reino da Babilônia, que reinou de 606 ou 605 a.C. até 539, quando Ciro e Dario, já falei, invadiram a cidade na festa de Belsazar e dominaram a Babilônia. O que significa o fato do leão ter tido as suas asas arrancadas e ter caído no chão e ter recebido a mente humana? Lembram que Nabucodonosor perdeu por 7 anos o seu poder e depois recuperou a fase humana? É uma referência àquilo. Depois do leão, você tem, então já falei que seria a Babilônia, você tem o urso,
Qual o reino que seguiu a Babilônia? Na estátua, lembram? Medo-Pérsia. E você tem justamente aqui, o urso equivale ao reino da Medo-Pérsia, que são os peitos, o peito de prata da estátua. O peito e os braços de prata. E as 3 costelas na boca do urso. Há 2 posições. Ambas acreditam que são os 3 reinos que ainda exerceram uma resistência ao domínio Medo-Persa. 3 reinos ficaram duros, não querendo deixar que a Medo-Pérsia assumisse o controle total. Um deles era a Lídia, o outro era o Egito, e aqui vem a divergência. Para alguns o terceiro seria a própria Babilônia, para outros seria a Líbia. 3 reinos que não queriam aceitar a ascensão dos Medo-Persas. Qual era o terceiro animal? Leopardo, não é isso? E quantas cabeças ele tinha? E quantas asas? 4. Em 331 a.C., qual o general que conquistou o mundo, que eu já contei a história dele aqui para vocês? Alexandre o Grande, que achava que era filho de Zeus e irmão de quem? De Hércules. Ele achava que era um semideus. Curioso, se o leão tinha 2 asas, e a asa significa rapidez, e o leopardo tinha 4, significa então que ele era 2 vezes mais rápido. E Alexandre realmente conseguiu conquistar uma grande área de terra. O que significariam as 4 cabeças do animal? Vocês se lembram que eu falei com vocês que Alexandre morreu na noite do aniversário dele? Ou melhor, uma semana depois do aniversário dele, mas em consequência da festa de aniversário, ele resolveu tomar uma taça de vinho para cada ano da vida dele, ou, segundo uma versão, para cada país que ele havia conquistado. E acabou tendo um problema e morreu. Muito bem. Quando Alexandre morreu, não havia herdeiro para o trono. Alguns falam que ele teve uma amante, que houve um filho com ela, bastardo. Tanto é que Cleópatra se dizia descendente de Alexandre o Grande. Cleópatra queria dizer que ela era descendente de Alexandre, mas a história não dá muita certeza. O fato é que ele não deixou herdeiro legítimo para o trono. E como ele não deixou o herdeiro legítimo para o trono, o reino de Alexandre foi dividido, curiosamente, em 4 partes, para os 4 generais de Alexandre: Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Eu abro um parênteses para fazer uma pergunta a você. Como a Bíblia poderia acertar esses detalhes, sendo escrita tantos séculos antes? Logicamente, racionalmente falando, eu só posso trabalhar com uma hipótese. Não era coincidência. Havia um Deus por detrás daquela profecia. Eu vou repetir uma frase que assustou alguns que eu disse aqui. Eu sou cético demais para duvidar da Bíblia. Por que eu sou cético demais para duvidar da Bíblia? O que eu quis dizer com essa frase? É porque eu sei que, matematicamente falando, a chance de uma coisa acontecer por coincidência, ela é infinitamente remota. Então, se a Bíblia falou e acertou, não foi coincidência. Foi providência. Tinha um Deus por detrás daquilo ali. E as pernas de ferro? O que significaria aquele 4º animal? Seria um correspondente a Roma? Sim. Mas tem um detalhe a mais. Aquele 4º animal chamou muito a atenção de Daniel. Eu sei que vocês estão rindo, está parecendo o Ultraman, né? Aqueles desenhos japoneses. Eu também achei, mas como eu não faria um desenho melhor, ficou esse mesmo. Olha bem, verso 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, porque ele era diferente de todos os outros. E eu também queria saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. E daquele chifre menor que fazia guerra aos santos. Tudo bem, o anjo vai começar a explicar a Daniel o 4º animal. O 4º animal, disse o anjo, é um 4º reino que se levantará na terra. É Roma. E Roma ia fazer terríveis atrocidades contra os cristãos. E de fato, os romanos mandaram matar muitos cristãos. E olha o que diz aqui a profecia. Verso 25. Diz que o 4º animal, inclusive um chifre que surge dele, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. A palavra magoará aqui no original dá a entender perseguirá,
Roma realmente perseguiu milhares e milhares de cristãos. Só para vocês terem noção, quem já foi à Europa já deve ter tido a oportunidade de visitar em Roma, especialmente, as famosas catacumbas de Roma. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver. São quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos, chamadas as catacumbas de Roma. Tem a catacumba de São Calixto, de Domitília. Qual a história dessas catacumbas? Os cristãos, quando morriam, eles morriam torturados por Roma, pelo imperador. Eles não tinham direito a ter um sepultamento digno, porque eles não podiam ser sepultados junto com os patrícios romanos. O corpo deles era jogado em valas. Na época, as famílias ficavam muito angustiadas, porque eles acreditavam na ressurreição da carne, como nós acreditamos hoje. E eles tinham medo que o corpo acabasse sendo consumido, e Deus providenciou que muitos se convertessem, e muitas mulheres ricas se converteram. Uma delas foi Flávia Domitília. E quando Flávia Domitília se converteu, ela resolveu fazer uma coisa pelos seus irmãos cristãos. Ela juntou toda a fortuna dela e mandou construir na propriedade dela um túnel imenso, que dava por várias partes da cidade. Ela mandou construir quilômetros e quilômetros de túnel. Depois esses túneis foram aumentados com o passar do tempo. E os cristãos então tinham direito de ser enterrados nesses túmulos, que receberam o nome de catacumba. Nós não sabemos ao certo o significado da palavra catacumba, mas há uma impressão que significa catacombe, ou seja, é como se fosse o favo que fica embaixo. Mas os cristãos de fala grega deram um outro nome para o lugar onde os mortos ficam. Eles chamaram o lugar de coemiterium, ou em latim, cemiterium, que significa dormitório. É curioso isso. Os cristãos primitivos acreditavam que quando uma pessoa morria, ele não ia diretamente para o céu ou para o inferno. Ele dormia no pó da terra. Pegue um dicionário Webster, porque tem a palavra cemetery. Eu sei que ela não é muito usada, eu acredito, né? Deve ser mais arcaico. Tem algumas palavras latinas que entram no inglês e elas não são tão usadas. Various, por exemplo. Pegue, ou então em português, o dicionário Aurélio. Pegue a etimologia da palavra cemitério. Foi o nome dado ao local dos mortos pelos cristãos primitivos e significa dormitório. Porque essa ideia de que a pessoa quando morre vai para o céu não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que os mortos dormem. E é curioso que quando você visita as catacumbas de Roma, você vê as lápides escritas com um grego e um latim muito errado. As pessoas não tinham muita cultura. E eles escreviam assim: aqui jaz fulano, dormiu no Senhor, mas aguarda a ressurreição. Alguns não sabiam escrever, escreviam com letra trocada, eram pessoas humildes, cometiam erros de gramática terríveis. Com o passar do tempo, o cristianismo se tornou a religião oficial. E aí, agora ser sepultado junto aos mártires já era glória. E é curioso que quando ser sepultado junto aos mártires já era glória, porque o imperador, vou contar isso mais à frente, se tornou cristão e o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma, aí as lápides mudaram. Ao invés de falar da esperança da volta de Jesus, eles já traziam algo assim: desgraçado o dia que minha mulher morreu. Não tem mais esperança nessa vida, maldito seja Deus que levou meu filho. E pessoas que se diziam cristãs religiosas. É interessante. E aí você começa a ver a crença na imortalidade da alma. As lápides mais antigas falam da morte como um sono. As posteriores falam da morte como uma ida direta para o céu. Algo a você depois fazer uma pesquisa. É algo muito interessante. Mas Daniel falou: eu queria saber mais detalhes a respeito daquele chifre pequeno. O que significa aquele chifre na cabeça do animal lá? E eles começam a explicar. Daniel, eu vou explicar para você. Esse chifre vai ser o poder que vai se levantar em Roma. É uma continuidade do Império Romano que vai fazer guerra aos santos e vai lutar contra a verdade de Deus. E olha o que Roma, como animal e como chifre, vai fazer com o povo de Deus. A primeira coisa que diz aqui, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E magoará os santos do Altíssimo. Eu já falei que Roma perseguiu os santos, não falei? Que os imperadores, o Coliseu. E cuidará, eu quero que vocês leiam em conjunto, como está na Bíblia de vocês. E cuidará, mudar os tempos e a lei.
A palavra tempos, aqui no hebraico, é a palavra zimnin, cuja melhor tradução seria calendários. A Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica da Bíblia, traz melhor a tradução, traz e cuidará em mudar os calendários e a lei. Será que essa profecia se cumpriu? Qual é o último mês do ano? Dezembro? Dezembro lembra que número? 10. Em inglês não vai dar muito certo porque vem do saxão, mas em latim. Novembro lembra que número? Mas curioso que dezembro é o mês 12 e novembro é o mês 11. Setembro lembra que número? E por que é o mês 9? Você já olhou isso? Se o dia posterior ao domingo chama segunda-feira, então a semana começou no domingo. Por que quando chega sexta-feira o pessoal fala no fim de semana? Eu vou explicar a vocês por quê. Antes, deixe-me lembrar a profecia. O que o chifre pequeno, que é o inimigo de Deus, ia fazer? Mudar os calendários e a lei. Primeiro ele ia magoar os santos do Altíssimo, ia persegui-los. Depois ia mudar os calendários. Roma começou a dominar e mudou os calendários. Vejam bem isso aqui. Antes, deixe-me só mostrar a vocês uma coisa curiosa que aconteceu. Eu hoje vou gastar uns 10 minutos a mais do tradicional, tudo bem? Esse estudo ele é mais complexo, eu deveria fazer ele em 2 etapas, mas eu peço só 10 minutos a mais de vocês. O nosso culto vai atrasar 10 minutos hoje, pode marcar no seu relógio. Roma perseguia os cristãos. Ser cristão era ser inimigo de Roma. Só que os cristãos tinham o sangue dele, um escritor comparou o sangue dos cristãos à semente. Porque quanto mais matavam, mais surgiam. Eles lotavam o Coliseu com pessoas para verem os cristãos serem jogados aos leões, às feras, porém mais cristãos surgiam. E os imperadores não sabiam o que fazer com aquele grupo cada vez maior de cristãos que estavam crescendo. E com um agravante. Lembra que eu falei há uns 5 minutos atrás que muitas mulheres ricas estavam se convertendo? Lembram? Elas eram esposas de senadores, de homens de política. E o imperador tinha medo que essas esposas influenciassem os políticos a tirá-los do poder. Um dia subiu ao poder um homem chamado Constantino. Ele subiu ao poder em 313 depois de Cristo. E Constantino tinha um terrível problema. Quando ele subiu em Roma, ele tinha 3 movimentos muito fortes em Roma e ele não sabia o que fazer com eles. O primeiro movimento, e todos 3 eram político-religiosos. O primeiro movimento era o mitraísmo, ou a religião do deus Mitras. Era o paganismo. O Mitras era o deus Sol. Mitras era o deus Sol. E por que era importante para o imperador promover o culto do deus Sol? Porque desde Júlio César, era o culto ao deus Sol que garantia ao imperador o status de Deus. Quando Júlio César venceu as suas batalhas na Bretanha, e estava vindo numa grande passeata ao ar livre, as pessoas o aclamavam tanto como Deus, que ele pediu ao escravo para ficar atrás dele, segurando a capa e gritando: lembre-se, você não é Deus, porque já está ficando louco. Depois, quando teve aquele triângulo amoroso com Cleópatra, ele e Marco Antônio, no Egito, Cleópatra mostrou como os faraós haviam se tornado deuses graças à adoração ao sol, ao deus Ra. O Ra, na mitologia egípcia, é o deus Sol. Curioso que na Babilônia, Bel, o dragão, também era o deus Sol. E o rei de Babilônia era considerado rei, porque eles acreditavam que o deus Sol se encarnou no rei da Babilônia. No Egito, o faraó era considerado Deus, porque eles acreditavam que o deus Ra, o deus Sol, se encarnava no faraó. Tanto é que ninguém podia olhar no rosto do faraó, assim como não pode olhar o rosto do Sol. E em Roma, eles promoveram a mesma coisa. As pessoas acreditavam no deus Sol, que agora chamava Mitras, e por isso adoravam o imperador, porque o Sol encarnava-se no imperador. Então ele tinha que promover essa religião, era a religião do Estado. O exército cultuava o deus Mitras.
Segunda religião, judaísmo. Esses não eram fortes em número, mas eles faziam muita rebeldia, muita revolução. E a Palestina já era um local de conflito naquela época. Constantino não sabia o que fazer com aquela terra. E ele não tinha mais tanto exército para segurar as fronteiras do país. E a terceira religião, cristianismo, que estava crescendo. Vamos repetir para memorizar. Qual a primeira religião que Constantino enfrentou? Mitraísmo. Ele tinha que dominá-los, ele tinha que conquistá-los. Mas também ele tinha, por outro lado, o judaísmo e o cristianismo. Os três segmentos eram antagônicos. Se Constantino apoiasse um movimento, o que podia acontecer? Os outros dois iriam contra ele. Então ele teve uma ideia geniosa, eu diria quase diabólica. Ele chamou os representantes políticos do mitraísmo e falou: eu vou converter os cristãos para nós. Dê-me uma chance. Ele não queria ser assassinado como Júlio César. Duvidamos disso. Dê-me uma chance. Dê-me um prazo e eu vou converter os cristãos para nós. Impossível! Nós jogamos os cristãos às feras, aos leões, e eles não se dobram diante do imperador. Como você conseguirá isso? Vocês confiam em mim? Vamos lhe dar uma chance. Deram. E durante aquele período, Constantino fez o seu teatro. Ele estava numa batalha contra o seu irmão Maxêncio, e quando ele retornou da batalha que ele havia vencido, ele disse o seguinte: eu vi uma visão no sol. Então já traiu o mitraísmo. Eu vi no sol uma cruz. E embaixo dessa cruz uma frase em latim: in hoc signus vinces. In hoc signus vinces. Sob este símbolo vencerás. Então eu mandei pintar o símbolo do Deus Sol, que apareceu para mim. E eu descobri que o Deus Sol era nada mais, nada menos que o Deus da cruz. O Deus Cristo. E ele pintou as duas primeiras letras do nome Christos, em grego, no escudo dos soldados. Eu não tenho o desenho aqui, mas é como se fosse um P e um X embaixo. Você já deve ter visto esse símbolo por aí. Um P com um X. E ele voltou. E ele então começou a dar privilégios para os cristãos. Suspendeu a perseguição. E fez então uma estátua dele, de bronze, segurando a cruz. E todos os cristãos agora começaram a ficar felizes, porque o imperador não os perseguia mais. Ele havia se convertido. Só que curioso, a Bíblia proíbe fazer imagens de escultura, e o imperador fez uma imagem de escultura, segurando a cruz, mas fez. E todos que passavam diante daquela imagem tinham que fazer o sinal que posteriormente foi conhecido como o sinal da cruz. E foi assim que nasceu o sinal da cruz. Um símbolo de reverência à imagem que Constantino mandou erguer. Depois ele contratou um arquiteto, Bramante, e esse construiu a Basílica de São Pedro, que depois foi reformada até esta hoje. Quem vai ao Vaticano tem uma estátua, uma imagem de São Pedro, que foi cunhada por ordem de Constantino. Aquela imagem tem 1700 anos. É do 4º século depois de Cristo. E a mãe dele, Helena, foi para Jerusalém e começou a colocar igreja em vários pontos de Jerusalém. Então ficou feliz. O imperador agora se converteu. Só que nisso eles não perceberam que Roma começou a atrair o cristianismo. E a igreja de Deus até então se chamava Igreja Católica Apostólica. Católica porque significa em latim universal. A igreja de Deus é católica. A igreja de Deus é universal. Certinho. Apostólica, a igreja de Deus é católica apostólica. Certíssimo. Eu sou católico apostólico. Só que vem um problema. A igreja passou a chamar católica apostólica romana. Aí veio o problema. Com todo respeito aos amigos visitantes que estão aqui, que talvez sejam católicos, deixe-me abrir um parênteses importante aqui. Quem vos fala é uma pessoa que estudou com jesuítas. Eu ia ser um padre. E esse que vos fala acredita que a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. É estranho. Eu sou um pastor adventista hoje, mas eu não acredito que a maior parte do povo de Deus está dentro da igreja adventista. A maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Porque Deus tem uma multidão de pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as igrejas, em todos os credos do mundo inteiro, que são fiéis a Deus.
E infelizmente, mesmo você sendo uma visita, eu quero lhe prevenir que às vezes você pode ver um adventista não dando o testemunho que deveria dar. Então lembre-se que Deus tem seus filhos em toda parte. Mas infelizmente, as trevas também têm pessoas em todas as partes. Eu vejo pessoas como Madre Teresa de Calcutá e eu falo, puxa vida, se aquela mulher não era de Deus, quem seria? Uma mulher que negou toda a sua vida para cuidar dos pobres. Pessoas cristãs ao extremo. Então, por favor, isso que eu estou falando aqui não é uma crítica aos católicos. Eu conheço católicos espirituais assim que eu até peço que orem por mim. De tanto que eu acredito na fé deles. Sério. Eu estou fazendo aqui uma observação histórica do que aconteceu ao catolicismo no quarto século. E eu vou fazer um adendo a mais. Não acredite nisso que esse pastor adventista está falando para você. Porque quando eu era católico e me falaram isso a primeira vez, eu duvidei. Mas eu não acreditei só porque a pessoa falou. Eu fui aos livros. Vá e pesquise o que eu estou falando. Eu não vou ter tempo de contar tudo. Mas eu vou resumir algumas coisas do que a igreja fez quando ela se tornou católica apostólica romana. Aqui, lembra que é Imaguara dos Santos do Altíssimo? É um castelo medieval em Portugal. Aqui era alguma das coisas que a igreja fazia quando os cristãos a questionavam. Lembra quem condenava os cristãos antes? Roma. Agora que a igreja cristã assumiu o poder, era ela que estava condenando. Curioso, antes o imperador romano mandava os cristãos para a arena para serem mortos. Agora era o Papa. O que antes era o imperador de Roma que mandava fazer, agora é o Papa que manda fazer. Isso está na história. O que antes Roma condenava, agora é o catolicismo que estava condenando. Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou. Ninguém questiona. Se você questionasse algum dos dogmas da igreja, olha o que poderia acontecer a você. Esta é uma foto real de uma gaiola em que eles punham uma pessoa morrendo ali dentro, depois de torturada. A pessoa morria e depois de morta, o corpo dela não era tirado dali. Ficava ali até os ossos. Para que todo mundo que chegasse à cidade pudesse ver no portal o destino daqueles que criticavam a igreja ou que discordavam do que a igreja ensinava. Outra gaiola com um pobre coitado que morreu daquele jeito. Esse é Santo Tomás Torquemada, um dos maiores inquisidores da igreja no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aqui alguns instrumentos de tortura que a igreja usava. Máscaras do terror, para humilhar as pessoas quando eram questionadas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando alguém era tomado pelos jesuítas ou dominicanos para ser torturado, ele ia morrer de qualquer jeito, quer confessasse ou não o seu pecado, o seu crime. Por que então a igreja mandava torturá-lo para arrancar dele uma confissão? Por uma razão muito simples. Se ele negasse a sua heresia, o pecado dele era contra o Estado. Então, quando ele morria, os bens iam para o Estado. Mas se ele confessasse a heresia, o pecado era contra a igreja. Então, quando ele morria, os bens iam para a igreja. Por isso, eles torturavam para obrigar a pessoa a confessar de qualquer jeito o que ela era. Essa máscara do terror era um exercício que já havia desde a época dos assírios. Eles punham o rosto da pessoa aqui para abafar os gritos durante a tortura. E ela tinha a forma de não era um porco, um javali. Aqui uma cena dramática de vários sacerdotes mandando arrancar a pele de uma pessoa com ela ainda viva. Outro instrumento de tortura, um funil, onde eles colocavam na boca da pessoa água, às vezes fervendo, para obrigar a pessoa a confessar, e a pessoa ficava nessa situação. Um touro de metal, eles punham a pessoa aqui dentro e do lado de fora acendiam o fogo. E a pessoa ia morrendo assada. Eu sei que eu estou causando um certo transtorno na igreja com isso, mas vocês têm que saber a verdade. A história tem que ser contada. Aqui uma cadeira onde eles colocavam também fogo embaixo e a cadeira era toda cheia de espinho. Quando a pessoa cansava, os músculos já não aguentavam mais, que ela ia sentar, o espinho, além de quente, provocava ferimentos.
A pessoa podia ser colocada dentro de uma barrica como esta, e dentro da barrica eles colocavam fezes, a urina, animal morto, e a pessoa ficava durante vários dias ali. Dama de ferro, a pessoa era colocada aqui dentro, a porta era fechada, e lá havia vários espinhos também. A decapitação, que era o mais misericordioso de todos. O curioso crucifixo jesuíta, só que o que era um crucifixo, na verdade, é um punhal. Isso tudo são peças originais, viu? Não há nenhuma réplica. Em Portugal, existe também uma igreja, agora fugiu o nome da cidade, Évora. Na cidade de Évora há uma capela dos ossos. E olhem que interessante, nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eles explicam de maneira curiosa que todos os ossos que estão ali, porque a capela toda é feita de ossos, são ossos de padres que morreram ali e foram sepultados ali. Mas ali há mais de 10 mil ossos. É muito osso. Existe uma outra explicação. Seriam ossos de pessoas que foram mortos pela Santa Inquisição. Aqui você tem vários fêmurs, vários crânios, ossos de uma criança e de um adulto. São originais, viu? São reais. Eles foram ligados com um ferrinho, porque a cartilagem desaparece. Novamente, pessoas que, a meu ver, foram mortas na Inquisição. Agora, Roma mudou realmente os calendários. Perseguiu os santos do Altíssimo, como a Bíblia fala. Mudou os calendários. Roma começou a mudar. Os calendários antes eram apenas de 10 meses. Como vocês estão vendo aqui, novembro, dezembro. Mas, na época do imperador Numa Pompílio, que é da época de Roma, eles fizeram algumas mudanças no calendário. Depois, houve outra mudança, acrescentaram 2 meses que não existiam. Januários, em homenagem ao deus Jano, que é o deus dos infernos, ele tem 2 rostos. E ao deus Februários, que é o deus dos infernos. Februários, de onde vem a palavra febre, ferver, febril, fevereiro. Não é à toa que muitas vezes o carnaval cai em fevereiro, que é o mês dos deuses do inferno, porque o carnaval é o resto de uma festa pagã ao deus Februários, ao deus dos infernos. Depois houve outras mudanças no calendário. Eles queriam adaptar o calendário solar ao calendário lunar. E esse aqui é a mudança que Pompílio fez, não vou ter tempo de detalhes. Depois Júlio César fez uma reforma no calendário, tudo é Roma mudando o calendário, está vendo? E aqui estão as outras mudanças que Júlio César fez. Depois houve as mudanças do calendário causadas também pela igreja. Em 325 o Concílio de Nicéia reuniu para definir a época da Páscoa. E os bispos da igreja então resolveram fazer alterações no calendário para a Páscoa. Em 582 o Papa Gregório também efetuou uma reforma no calendário. Tanto é que nós falamos do calendário gregoriano. O ano começava em março, abril. Roma mandou que o ano começasse em janeiro. Depois, mais na frente, o Papa obrigou que esse começo em janeiro fosse estendido a todo o Império. Alguns países, como a França, queriam continuar o ano em abril, o início. Por isso que tem o famoso 1º de abril, dia da mentira, que era o dia do ano que não começava mais. E aí você vê também que houve mudanças até na semana. A contagem dos dias da semana também, pena que é muita coisa, eu não vou ter tempo de passar tudo para vocês. A semana. E aqui houve uma coisa curiosa. Os pagãos deram os nomes dos dias da semana a nomes de deuses ou planetas que eles conheciam, acrescido da lua e do sol. O primeiro dia da semana, Dies Solis, foi em homenagem ao deus Mitras, o deus do sol. Aí Constantino, que obrigou os cristãos a guardarem o domingo de uma maneira mais oficial, mudou o Dies Solis para o nome Domenicus, ou Dominus, que significa dia do Senhor. Por isso que em português nós dizemos domingo, dia do Senhor, mas os ingleses ainda conservam Sunday, dia do sol. E para terminar, a Bíblia fala que ele também cuidaria em mudar os tempos e que mais? E a lei. A lei de Deus também foi alterada. Eu tenho aqui em minhas mãos o catecismo da igreja. E
Esse aqui foi uma edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, publicado pela Edições Loyola. E aqui na página 539, o Catecismo da Igreja apresenta numa coluna, não sei se vai dar para vocês verem, os 10 mandamentos. Numa coluna, como estão os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Numa segunda coluna, como estão os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 5. E numa terceira coluna, fórmula catequética. Os 10 mandamentos como são ensinados pela Santa Igreja. E ali você tem os 10 mandamentos segundo o Catecismo. E segundo o Catecismo, assim está. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Muito bem. Se não fosse justamente o oposto que está na Bíblia. Compare a Bíblia e veja se é assim que está lá. A Bíblia não manda guardar domingos e festas. A Bíblia manda guardar o sábado. A Bíblia diz para não fazermos imagem de escultura nem adorá-las. Por que esse mandamento desapareceu dali? A profecia disse 3 coisas. Que aquele poder ia magoar os santos do Altíssimo. Que aquele poder ia mudar os calendários. E que aquele poder ia mudar a lei. As 3 coisas se cumpriram. Agora eu termino dizendo uma coisa para você. Eu fiz talvez o sermão mais polêmico dessa noite para você que é visita. Não acredite no que eu estou falando, em nenhuma palavra. Eu posso estar mentindo para você. Você não me conhece? Mas por outro lado, eu falei coisas muito sérias para você ficar tranquilo. Pesquise nos livros, nas enciclopédias, nos catecismos e especialmente na Bíblia. E confirme se eu estou falando uma besteira ou não. E quando você descobrir o que é a verdade, fique firme por esta verdade. Porque o mundo está precisando de gente que não se compre e não se venda. Gente que está disposto a ficar firme pela verdade, ainda que caiam os céus. Quando Lutero descobriu algumas verdades das que eu expressei aqui, e perdeu a posição dele, e estava com o risco de sofrer a Inquisição, eles perguntaram, você duvida, você nega tudo isso? Ele falou, não posso negar tudo isso. Eu não posso negar minha própria consciência. Esse homem mudou a história do cristianismo e por isso eu o admiro. Eu espero que você seja um Lutero de Deus do século XXI. Alguém que esteja disposto a morrer por Cristo se preciso for. Porque em breve, esse conhecimento vai ser exigido de você. Tenha certeza. Eu sei que você tem medo às vezes. Assumir compromisso é muito difícil. E se eu cair, pastor? Não tem problema. Desde que você caia nas mãos de Deus. O problema é se você cair das mãos de Deus. Pesquise, leia a Bíblia e confie. É a palavra de Deus para a sua salvação. E em breve, Jesus vai vir nas nuvens do céu. E Ele vai recompensar aqueles que foram fiéis, mesmo sendo a minoria. Que Deus abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que Tu nos dás na Bíblia. Sabe, Senhor, às vezes a Tua palavra mexe muito forte conosco. Ela fala coisas, Senhor, que incomodam. Eu chegaria a dizer, Senhor, que a Bíblia é um livro polêmico. Enquanto tantas pessoas estão buscando um livro politicamente correto, a Bíblia não é politicamente correta. Ela fala a verdade. Mesmo que essa verdade cause perseguição, cause escárnio, cause sofrimento. Queremos ter, Senhor, a mesma firmeza da Tua palavra escrita. Queremos viver a verdade, com amor, com carinho, mas com firmeza. Não permita, Senhor, que negligenciemos esses ensinamentos. Dá-nos a Tua paz. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos espalhados em todo o mundo. E, Senhor, abençoa a Tua igreja, que é maior do que a igreja adventista. Abençoa, Senhor, aqueles sinceros que estão em todas as religiões, católicos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, até quem não está em religião nenhuma, Senhor. Abençoa-os, porque nós sabemos que eles estão adorando ao Senhor na sua sinceridade. E que o dia, Senhor, que eles encontrarem com essas verdades na Bíblia,
que eles estejam dispostos a seguir isto, como já têm seguido a luz que eles possuem. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos a cumprir a Tua lei, por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor.